Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania evangélica, cutucando o que alguns crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Parte 8. Eu desejo que você que está conectado para ouvir essa mensagem se sinta à vontade e confortável aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer, ou em qualquer local. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo e ainda mais vai ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e digo ainda, a palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Ouça a parte 8. Deus, a melhor porção do cristão. Eu continuo imaginando. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. O salvo, redimido, perdoado e justificado por Jesus Cristo, prefere Deus a todas as coisas que possui no mundo. O salvo prefere Deus a todas as alegrias temporais. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Salmos 16, versículo 5. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Salmos 16, versículo 6. Se for rico, o seu coração precisa ter um motivo nas alegrias celestes. A palavra de Deus, a Bíblia, é o maior tesouro do salvo. O salvo, redimido, justificado, perdoado, selado por Cristo Jesus, prefere Deus a todos os amigos terrenos e o favor de Deus a qualquer respeito obtido de criaturas semelhantes. Embora inadvertidamente tenha lugar no seu coração e lugar até demais, contudo reserva o trono para Deus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, disse Jesus Cristo em Lucas capítulo 14, versículo 26. O salvo, perdoado, justificado, selado e redimido por Jesus Cristo e Osteosote, prefere Deus a qualquer prazer terreno do qual tenha perspectiva. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. Os filhos dos homens põem sua confiança em alguma felicidade terrena que esperam e pela qual buscam, do que naquilo que tem em posse no presente. Mas o homem salvo pela fé em Cristo prefere Deus a todas as coisas que espera neste mundo. É o espírito do homem salvo que prefere a Deus a qualquer alegria terrena que possa conceber. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. O salvo prefere Deus não apenas a qualquer coisa que possui, mas nada a ver em posse de outras pessoas que seja tão estimável.
Se o homem salvo tivesse a maior prosperidade do mundo ou pudesse satisfazer todos os seus desejos terrenos, ainda assim valorizaria a porção que já tem em Deus incomparavelmente mais. O salvo prefere Jesus Cristo e Theosote aos reinos terrenos. Se sente pronto para aplicar esse conteúdo em sua vida? Portanto, você pode aprender que quaisquer que sejam as mudanças pela qual passe, o salvo é feliz. Isso porque Deus, que é imutável, é a sua porção preferida. O salvo pode enfrentar perdas temporais, ser privado de muitas coisas, até mesmo de todas as alegrias transitórias. Mas Deus, a quem o salvo prefere, acima de tudo, não pode ser esquecido. Neste mundo mutável, cheio de problemas, o salvo, perdoado, selado e justificado em Cristo Jesus, é feliz, bem-aventurado, pois sua porção escolhida, sobre a qual constrói o fundamento de sua felicidade, está acima do mundo. É Jesus Cristo e Theosote, o Yeshua Hamashia. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me alegre na terra. Salmo 73, 25. Continue. Ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A escolha de um homem é o que determina seu destino. O que escolhe Deus por sua porção e o prefere a todas as coisas é o homem salvo, pois este o escolhe e adora como Deus, honrá-lo como Deus e respeitá-lo acima de todas as coisas. E se alguém o honra como seu Deus ele é. Há uma união em relação de pacto entre esse homem e o verdadeiro Deus. Todo homem é a semelhança do seu Deus. Se quiser saber quem é o homem, se é salvo ou não, questione-o sobre quem é o seu Deus. Se o verdadeiro Deus for aquele a quem tem supremo respeito, a quem considera acima de tudo, sem dúvidas, ele é o servo do Deus verdadeiro. Mas se o homem tem algo a mais pelo qual tem maior respeito do que a Deus, este homem não é salvo, um dia vai ser julgado no julgamento final. Quero agora que você preste bastante atenção ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O dia da retribuição do ímpio. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Em primeiro lugar, o veredito final vai revelar a destruição total dos ímpios. Para os justos, Deus é o fogo do ourives que purifica. Para os ímpios, Deus é como o fogo da fornalha que destrói. Esse dia vai arder como fornalha. Os ímpios serão como restolho que vai arder no fogo. A Bíblia diz em Hebreus 12, 29, nosso Deus é um fogo consumidor.
Na Escritura, a Bíblia, o fogo é geralmente associado com o julgamento, visto que é um símbolo da santa ira de Deus. O fogo consumiu os inimigos de Deus em 2º livro dos Reis, capítulo 1, bem como os israelitas que desobedeceram. Levítico 10, 1 e 3. Deus tem reservado o mundo para um dia de juízo de fogo. 2 Pedro 3, versículo 10. E o inferno é comparado a um lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, 14 e 21, 8. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Naquele momento que Jesus Cristo, Osiós Teossote, ou Yeshua Hamashia, voltar na parousia, vai julgar o mundo. Ele virá em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e ao seu evangelho. O profeta Malaquias diz que não lhes ficará raiz nem ramo. Não haverá mais esperança. Quando a raiz é destruída, a planta não pode brotar mais. Ficar sem raiz nem ramo significa que os ímpios serão completamente apagados, ou seja, a memória e a posteridade dos ímpios serão destruídas. Essa sentença é final e inapelável. É um julgamento irrecorrível. Não tem mais instância superior a apelar. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, o veredito final vai demonstrar a destruição universal dos ímpios. A Bíblia diz: todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. Malaquias capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: eu acredito. Os céticos pensam que os soberbos e arrogantes eram felizes. Pensavam que eles tentavam a Deus e escapavam. Todavia, ninguém ficará impune no dia do juízo final, no dia do juízo de Deus. Ninguém poderá se esconder do Deus inescapável. Deus é inescapável. Ninguém poderá subornar o juiz nem mudar a sentença. Naquele dia, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. O pecado do coração e o pecado das ações serão igualmente julgados por Deus, na parousia, na segunda vinda em glória de Jesus Cristo Osiós Teossote. Fique atento no dia da retribuição do ímpio, pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Em terceiro lugar, o veredito final vai perscrutar o mais profundo da vida dos ímpios. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O profeta Malaquias registra 2 fatos. Primeiro, os soberbos serão condenados. A soberba é um sentimento que pode ficar escondido por trás de fachada e de máscara. A soberba é um sentimento íntimo que só Deus conhece. Contudo, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Segundo, os que cometem perversidade serão condenados. Perversidade fala de uma vida desregrada, de desobediência afrontosa, de descalabro moral. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia.
eu e você vivemos no reino do hedonismo, do prazer. Os homens, embriagados pelo prazer, bebem todas as taças do pecado que o mundo lhes oferece. Eles, os homens, se entregam aos apetites da carne. Os homens, fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Os homens não pensam na eternidade, só vivem para o aqui e agora. Mas essa geração que só pensa no agora vai ter de comparecer um dia diante do tribunal de Deus para dar contas de sua vida. Deus é inescapável em seu juízo e ameaças. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Chegou o momento, o dia da recompensa do justo. A Bíblia diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz: eu acredito. 3 verdades gloriosas são destacadas pelo profeta Malaquias acerca da recompensa do justo: vida, liberdade e vitória. Em primeiro lugar, o veredito final vai trazer luz da vida para os justos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A maior recompensa do justo é o próprio Deus. Deus é a maior herança do redimido, justificado, selado e salvo. Deus será para os justos naquele dia, naquele glorioso dia, o sol da justiça. Eu fico imaginando. O sol traz calor, luz e vida. Não há vida sem o sol. Deus é o nosso sol e escudo. Salmos 84, 11. Deus é a nossa luz perpétua. Isaías 60, 19. Você está interessado em ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia? Quero que se lembre disso. Trevas e medo nunca mais estarão presentes. O pecado não mais vai atingir os salvos, os cristãos. Deus vem como o sol da justiça. A justiça de Deus é a nossa justiça. Eu e você vamos brilhar como o sol no firmamento. Eu e você seremos como Ele é. Jesus Cristo, Osiós Teossote, é a fonte da luz. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, é a luz do mundo. Ele, Jesus Cristo, Osiós Teossote, ilumina todo homem. Quem segue Jesus Cristo, Osiós Teossote, não anda em trevas. Jesus Cristo, Osiós Teossote, é a fonte da vida. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. O sol traz cura em suas asas. Sem sol
não há vida. Sem Jesus Cristo e o Theosote não há salvação. Jesus Cristo e o Theosote é a fonte da justiça. Sem Jesus Cristo e o Theosote, nossas obras são trapo de imundícia. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e fique de olho no dia da recompensa do justo. Em segundo lugar, o veredito final vai trazer a alegria da liberdade para os justos. A Bíblia diz: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias capítulo 4, versículo 2. O dia do juízo será para os justos um dia de alegria indizível, de liberdade plena e recompensa eterna. Malaquias, o profeta, compara essa alegria da liberdade como um bezerro que estava preso no estábulo e foi liberado para correr nos campos verdejantes. O bezerro sai saltando de alegria, consegue imaginar usufruindo sua gloriosa liberdade. Do mesmo sentido, será assim conosco na parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo e os Theosote. Nossa liberdade será plena, completa e total. Aquele será um dia de exultação, quando entraremos na glória, na pátria celestial, quando tomaremos posse da herança, quando entraremos na casa do Pai, a nova Jerusalém celeste. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, o veredito final revelará a vitória dos justos sobre seus inimigos. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, versículo 3. Os justos não apenas receberão a liberdade do aprisionamento, mas irão receber o completo triunfo sobre os seus inimigos. Os mesmos ímpios que oprimiram os justos, eles fizeram amargar a vida, agora são como cinzas debaixo de seus pés. A igreja vai estar no céu, na pátria celestial. Ela, a igreja, vai se assentar em tronos para julgar o mundo. 1 Coríntios 6:2. Deus vai retribuir com justiça aqueles que oprimiram o seu povo, a igreja de Jesus Cristo. A ideia de os ímpios se desfazerem cinzas sob os pés dos justos mostra a vitória total do bem e a aniquilação total da impiedade. Aqui agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução para a sua alma é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança. Venha. Venha para Jesus Cristo e os Theosote enquanto você respira o ar da graça de Deus.